Imagine viver em um mundo onde não são as armas que controlam as pessoas, mas sim as ideias. Onde uma única crença cega é capaz de incendiar cidades inteiras, manipular multidões e transformar homens comuns em monstros. Foi nesse mundo, muito parecido com o nosso, que Voltaire ergueu sua voz como uma lâmina contra a escuridão. Ele desafiou reis, enfrentou igrejas, desmascarou falsos profetas e mostrou que o fanatismo é o verdadeiro inimigo da humanidade. Enquanto todos obedeciam, ele perguntava. Enquanto todos temiam, ele criticava. E enquanto todos se calavam, ele escrevia. Hoje você vai descobrir a filosofia que fez de Voltaire um dos homens mais perigosos já produzidos pelo iluminismo. Não porque ele incitava revoltas, mas porque mostrava como pensar por si mesmo. Porque, para Voltaire, a maior prisão que alguém pode viver é acreditar naquilo que nunca questionou. E se você entender isso agora, nunca mais será dominado pelo fanatismo, pela ignorância ou pela manipulação. Hoje, você vai aprender a ser intelectualmente livre. A filosofia de Voltaire nasce no fogo de um mundo quebrado, um mundo em que reis governavam pela força, padres governavam pelo medo e o povo se ajoelhava sem perceber que havia acorrentado a própria mente. E é nessa primeira etapa que entendemos por que Voltaire se tornou uma ameaça para todos os sistemas que dependiam da ignorância coletiva para sobreviver. Ele enxergou algo que a maioria não tinha coragem de admitir, que o verdadeiro poder não está nos tronos nem nos altares, mas na capacidade de pensar livremente. E é por isso que sua filosofia começa com um golpe direto contra a estrutura que modelava a Europa, o fanatismo. Voltaire entendia que uma mente capaz de acreditar sem questionar é a ferramenta mais perigosa de um tirano, porque quem não pensa pode ser manipulado. Quem não questiona pode ser usado. Quem não entende a própria situação pode lutar pela causa do opressor, acreditando que está lutando por Deus ou pela moral. Aqui, nesta primeira parte, você vai entrar no coração da luta voltairiana, a libertação intelectual. Voltaire observava sua época e via que o problema não estava apenas nas injustiças, mas no mecanismo que permitia que elas continuassem acontecendo. E esse mecanismo era a obediência cega. Ele jamais aceitou que alguém mandasse outra pessoa calar a própria consciência em nome de tradição, fé ou autoridade. Para ele, o maior pecado de um ser humano era negar a habilidade de pensar. Porque quem abre mão da própria razão, abre mão da própria liberdade. E a partir daqui, sua filosofia se torna uma espada apontada diretamente para toda forma de dogma. Voltaire denunciava a corrupção, o abuso religioso e a violência cometida em nome da moralidade. Ele entendia que quando alguém diz é proibido questionar, o que realmente está dizendo é: tenho medo que você descubra a verdade. E por isso sua obra inteira é construída sobre um princípio inegociável. Nada está acima da crítica. Nenhuma instituição, nenhum líder, nenhum livro, nenhum governante. Para Voltaire, a crítica não é rebeldia, é higiene mental. É como abrir uma janela numa sala fechada por séculos. É permitir que o ar circule, que a luz entre, que aquilo que estava escondido finalmente apareça. Ele acreditava que todo cidadão deveria ser capaz de olhar para qualquer ideia e perguntar: isso faz sentido? Isso é justo? Isso melhora a vida das pessoas? Se a resposta fosse não, essa ideia deveria cair, não importa quem a defendesse. E é aqui que aparece um dos pilares mais profundos de sua filosofia: a razão como instrumento de defesa contra o fanatismo. Diferente dos filósofos que acreditavam em um mundo perfeitamente racional, Voltaire não tinha ilusões. Ele sabia que a razão humana é limitada, que as pessoas cometem erros, que nem sempre pensamos com clareza. Mas mesmo assim, a razão ainda é a melhor ferramenta que temos para escapar da manipulação.
A razão, para Voltaire, não é arrogância, é proteção. Ele via a racionalidade como um escudo contra quem tenta dominar as massas usando discursos emocionais, promessas de salvação ou ameaças de condenação. E por isso ele atacava com força todos os que transformavam ignorância em ferramenta política. Para ele, o fanático e o tirano são irmãos. Um manipula, o outro obedece. A filosofia voltairiana se levanta precisamente contra essa dupla. Aqui também aparece um ponto fundamental: a liberdade de expressão como motor do progresso humano. Voltaire entendia que calar uma ideia não a torna falsa, apenas a torna perigosa. Quando uma sociedade proíbe discussões, investigações e críticas, cria um ambiente perfeito para o abuso de poder. Mas quando um povo pode falar, argumentar e discordar, até o governante mais poderoso precisa tomar cuidado. Por isso, para Voltaire, a liberdade de expressão não é um detalhe político. É o coração de uma sociedade justa. Cada voz calada fortalece um tirano. Cada opinião reprimida fortalece um fanático. Cada livro proibido fortalece uma mentira. A luz nasce do debate. A escuridão nasce do silêncio imposto. Ele acreditava que a humanidade só avança quando as pessoas podem pensar alto, sem medo. E quanto mais uma sociedade tenta controlar pensamentos, mais ela revela sua própria fraqueza. Aqui surge também o grande conceito voltairiano de tolerância, que não significa aceitar tudo, mas recusar-se a destruir o outro apenas por pensar diferente. Voltaire sabia que as pessoas nunca concordariam totalmente entre si, e isso para ele não era um problema, mas uma riqueza. Defesa da tolerância é para ele uma defesa da humanidade. Uma civilização onde ninguém pode discordar é uma civilização condenada a repetir erros eternamente. Mas uma civilização onde até opiniões desagradáveis podem existir é uma civilização capaz de aprender. Por isso, ele lutou pela coexistência pacífica, pelo debate firme e pelo respeito aos diferentes. E tudo isso desemboca em outra espinha dorsal da filosofia voltairiana, o anticlericalismo. Não por ódio à fé, mas por ódio a qualquer instituição que use fé para controlar, punir ou silenciar. Voltaire viu de perto as injustiças praticadas em nome da religião. Adultos queimados, jovens torturados, minorias caçadas, ideias proibidas. Para ele, a religião deveria ser algo íntimo, não um instrumento de poder. Ele separou com precisão espiritualidade de instituição, fé de controle, moral de obediência cega. E é nessa separação que surge outro ponto essencial: o deísmo. Voltaire acreditava em Deus, mas rejeitava completamente qualquer narrativa que colocasse deuses intervindo em batalhas, escolhendo favoritos ou justificando guerras. Para ele, Deus é racional. E se Deus é racional, então tudo que contradiz a razão vem dos homens, não de Deus. Esse pensamento libertou milhares de leitores da culpa religiosa e abriu o caminho para um novo tipo de espiritualidade, a espiritualidade crítica. Ao juntar tudo isso, chegamos ao último pilar desta primeira parte, o humanismo prático. Voltaire não escrevia para impressionar acadêmicos ou criar teorias perfeitas. Ele escrevia para impedir injustiças reais. Seus textos ajudaram inocentes acusados, denunciaram torturas, expuseram abusos judiciais. Ele acreditava que filosofia sem impacto humano era filosofia vazia. O verdadeiro filósofo é aquele que melhora a vida das pessoas, não aquele que vive preso a teorias inalcançáveis. Na segunda parte da filosofia de Voltaire, entramos mais fundo no território onde ele se torna verdadeiramente perigoso, porque é aqui que ele desmonta a ideia mais confortável de sua época. A noção de que a autoridade é, por si só, fonte de verdade.
Voltaire enxergava com clareza que grande parte do sofrimento humano nasce quando as pessoas acreditam que alguém, em algum lugar, sabe mais sobre suas vidas do que elas mesmas, e que por isso devem obedecer sem hesitar. Governantes, clérigos, juízes, nobres, todos eram investidos de um poder quase mágico que ninguém ousava contestar. E foi justamente nesse momento histórico, dominado por hierarquias rígidas e silêncios forçados, que Voltaire decidiu atacar o coração da questão. A autoridade só é legítima quando pode ser questionada. Quanto mais alguém exige obediência cega, menos merece ser seguido. É aqui que nasce o pensamento voltairiano que mudaria para sempre a relação entre indivíduos e instituições. Ele defendia que todo ser humano tem o direito, e mais ainda, o dever, de desconfiar de qualquer poder que se apresente como absoluto. Para Voltaire, a razão não deveria ser usada apenas contra dogmas religiosos, mas contra qualquer sistema que tente transformar seres humanos em ferramentas. Ele acreditava que a autoridade, quando não é vigiada, tende naturalmente ao abuso, porque a natureza humana é falha e facilmente corrompida quando não encontra limites. Assim, a crítica se torna um mecanismo de proteção social, tão importante quanto a própria justiça. Na visão de Voltaire, uma sociedade que não critica suas instituições é uma sociedade condenada ao declínio. E é justamente por isso que ele se torna tão temido, porque dá ao povo a arma que os poderosos nunca quiseram que ele tivesse, a coragem de dizer por quê. A partir dessa ideia, surge outro ponto essencial de sua filosofia: o combate à superstição. Voltaire não atacava a espiritualidade, mas a superstição, que ele via como uma forma de escravidão mental. Para ele, a superstição é o terreno fértil onde florescem tiranias, manipulações e violências. É a ferramenta preferida daqueles que querem governar através do medo e não da razão. Quando uma população acredita que deve obedecer a tudo o que lhe é dito, porque teme castigos sobrenaturais, ela se torna extremamente fácil de manipular. Por isso, Voltaire afirmava que o primeiro passo para ser livre é libertar a mente do medo irracional. Não existe progresso enquanto o cidadão acredita que qualquer evento negativo é punição divina ou que qualquer injustiça é vontade superior. Ele defendia que o mundo deve ser compreendido por meio de causas reais, não explicações mágicas. E ao fazer isso, Voltaire deu um golpe profundo na estrutura mental que mantinha o povo submisso. Mas ele não parou aí. Voltaire também identificou outro inimigo silencioso da humanidade, a crueldade institucional. Em sua época, torturas, execuções públicas, punições desumanas e perseguições eram justificadas como meios de purificação moral. As pessoas aceitavam esse horror porque acreditavam que era necessário para manter a ordem. Voltaire denunciou isso como uma das piores corrupções da moralidade. Para ele, uma sociedade justa não mede sua força pela violência que exerce, mas pela dignidade que garante. A crueldade é o sintoma de um governo fraco, não forte. Quanto mais uma autoridade precisa punir, torturar, intimidar, mais revela sua incapacidade de governar com justiça. Por isso, ele defendeu reformas penais, combateu perseguições arbitrárias e denunciou casos de injustiça em obras que escandalizaram a Europa. Sua mensagem era clara: a civilização só evolui quando substitui punição por razão, vingança por justiça e medo por direitos. Outro pilar dessa segunda etapa é a visão de Voltaire sobre o conhecimento. Ele sabia que informação é poder, mas também sabia que esse poder só funciona quando é compartilhado. Uma elite intelectualmente privilegiada produz um povo fraco.
Uma sociedade que esconde livros, controla a imprensa ou limita o acesso à educação não está protegendo ninguém, está apenas fortalecendo seus dominadores. Voltaire acreditava que qualquer pessoa, independentemente de origem, deveria ter acesso ao pensamento, à literatura, à filosofia, à ciência e ao debate. Ele enxergava a ignorância como um mecanismo de controle e a educação como um instrumento de libertação. A leitura, para ele, era uma forma de rebelião silenciosa. Cada livro que o povo recebia era uma corrente a menos. E é por isso que ele lutou para democratizar o conhecimento, traduzir ideias, divulgar ciência e combater dogmas. Em suas palavras, um povo que lê é um povo impossível de escravizar. A seguir, surge outro ponto profundo de sua filosofia: a crítica ao otimismo ingênuo. Diferente de muitos iluministas que acreditavam que o mundo caminhava naturalmente para o progresso, Voltaire via a realidade com um olhar mais cruel e realista. Ele sabia que a natureza humana é capaz de grande maldade e que o mundo por si só não tende ao bem. Por isso, rejeitou completamente o discurso de que tudo acontece por uma razão divina ou que tudo está sempre certo. Voltaire afirmava que o mal existe, que a dor é real, que a injustiça é humana e que nada piora mais o mundo do que pessoas incapazes de encarar sua própria responsabilidade. Esse pensamento é a essência de seu livro Cândido, onde ele ironiza com brutalidade e humor afiado a ideia de que vivemos no melhor dos mundos possíveis. Sua conclusão é chocante e profundamente prática. O mundo só melhora quando alguém trabalha para melhorá-lo. Não há milagre, não há destino, não há garantia. Há apenas ação humana. E é exatamente aqui que nasce um dos conceitos mais maduros de sua filosofia: cultivar o próprio jardim. Essa metáfora representa a proposta de Voltaire para uma vida sensata, assumir responsabilidade pelo próprio espaço, pela própria consciência, pela própria moral, pelas próprias escolhas. Para ele, não adianta tentar salvar o mundo sem antes colocar ordem na própria mente. A vida é construída como um jardim, com constância, cuidado, paciência e trabalho. Esse ensinamento resumiu toda sua crítica ao fanatismo, à ignorância e à espera passiva por soluções externas. Cada pessoa deve cuidar do seu pedaço de mundo, e quando todos fazem isso, a sociedade inteira floresce. Voltaire acreditava mais na força da prática diária do que em grandes teorias ou promessas de transformação global. E é justamente desse ponto que nasce sua defesa do humanismo prático. Fazer o bem não é sobre discursos, mas sobre ações concretas que reduzem sofrimento. Ele defendia que a verdadeira moralidade não está em doutrinas, mas em atitudes que protegem a vida. E quanto mais luz lançamos sobre esses princípios, mais entendemos por que Voltaire foi chamado de perigoso por tantos governos. Ele não apenas criticava, ele desarmava o mecanismo do poder abusivo. Ele não apenas iluminava, ele queimava as bases da opressão. Ele não apenas escrevia, ele criava inconsciência. E consciência é a maior força que um ser humano pode ter. Na terceira parte da filosofia de Voltaire, entramos no território mais subversivo e, ao mesmo tempo, mais libertador de todo o seu pensamento. A ideia de que ninguém deve ser considerado dono da verdade, porque toda verdade humana é provisória, frágil, limitada e sujeita à revisão constante. É aqui que Voltaire desmonta, peça por peça, a ilusão de certeza absoluta que sustentava reis, juízes, sacerdotes e filósofos autoritários. Ele afirmava que o ser humano é, antes de tudo, um ser propenso ao erro, e é justamente porque erramos que precisamos desconfiar de todas as convicções que fingem ser eternas. Voltaire acreditava que o erro não é inimigo do conhecimento.
é seu ponto de partida. E por isso, nesta etapa, ele dá um golpe direto contra o orgulho intelectual, a arrogância moral e a pretensão daqueles que acreditam ter encontrado respostas definitivas para a vida. Para ele, ninguém é sábio o suficiente para mandar outra pessoa calar a boca. É aqui que começa seu ataque mais afiado, a tirania do pensamento único. Se uma ideia realmente é boa, ela sobreviverá à crítica. Se não é, deve cair. Essa simplicidade lógica aterrorizava quem dependia do silêncio para manter o controle. Quanto mais alguém precisa proibir questionamentos, mais revela que sua ideia é fraca. Voltaire não aceitava nada como sagrado, nem mesmo sua própria opinião. Ele via o pensamento como algo vivo, em constante mutação, que precisa ser testado pela experiência humana. E é por isso que ele dizia, com uma coragem rara, que a dúvida é mais sábia do que a certeza. Duvidar não é fraqueza, é maturidade intelectual. A partir desse princípio, ele expõe com brutal clareza a raiz de muitos conflitos humanos, a vaidade das convicções. Para Voltaire, pessoas seguram suas crenças como se fossem parte da identidade, e por isso reagem com violência quando elas são questionadas. Mas ele acreditava que uma sociedade só evolui quando aprende a separar a crítica de ataque pessoal. Não é você que está errado, é apenas uma ideia que você carrega. E ideias podem ser trocadas, aprimoradas ou descartadas. Essa percepção libertou milhares da prisão mental do dogmatismo. E é justamente aqui que Voltaire introduz outro conceito crucial, o espírito filosófico, que ele definia como a capacidade de observar o mundo sem fanatismo, sem preconceito e sem raiva. Para ele, o espírito filosófico é o oposto do espírito fanático. O fanático quer impor, o filósofo quer compreender, o fanático quer destruir quem discorda, o filósofo quer dialogar, o fanático tem medo da dúvida, o filósofo a abraça. Voltaire acreditava que qualquer sociedade que desejasse ser livre precisava desenvolver esse espírito filosófico em seu povo. Não precisava que todos fossem eruditos, apenas que fossem capazes de pensar com calma. Quando o povo pensa, o tirano treme. Quando o povo raciocina, a mentira derrete. Quando o povo questiona, o abuso perde força. É por isso que Voltaire escrevia não para elites, mas para qualquer mente que desejasse se libertar. E aqui surge outro pilar profundo, a crítica como ferramenta de iluminação. Para Voltaire, criticar não é destruir, é abrir espaço para algo melhor. Ele acreditava que nenhuma ideia deveria ser protegida da análise, porque ideias que precisam de proteção são perigosas. As que sobrevivem à crítica se tornam mais fortes. As que não sobrevivem não deveriam existir. Essa lógica, aplicada em um mundo dominado por dogmas, era revolucionária. E é nessa mesma linha que ele denuncia outro problema humano: a facilidade com que as pessoas se deixam enganar por narrativas emocionais. Voltaire observava que muitos líderes não precisavam provar nada. Bastava que falassem com convicção. A emoção do discurso substituía a verdade do conteúdo. Ele via isso como uma ameaça intelectual. Quanto mais uma pessoa se acostuma a acreditar no que soa bonito, mais vulnerável se torna à manipulação. Por isso, Voltaire defendia que a clareza é uma forma de ética. Escrever de maneira direta não é sinal de simplicidade, é sinal de honestidade. Discurso confuso geralmente esconde intenções confusas. E aqui entramos em outro ponto fundamental. Voltaire rejeitava a obscuridade proposital. Ele atacava filósofos que usavam linguagem complicada apenas para parecer profundos. Para ele, a filosofia deve ser como a luz. Deve iluminar, não confundir. O pensador que diz algo que ninguém entende não é profundo, é inútil.
A clareza é uma forma de respeito com o leitor. A transparência é uma forma de justiça intelectual. A simplicidade elegante é o auge da inteligência. E é por isso que suas obras atravessam séculos. Ele nunca escreveu para impressionar, mas para transformar. Mais adiante, Voltaire expõe outro tema delicado: o problema do sofrimento humano. Ele observava que as pessoas criavam explicações ilusórias para justificar tragédias. Mas, em vez disso, ele defendia que o sofrimento deve ser compreendido a partir de causas naturais e históricas, nunca como punição divina. Para ele, a pior forma de crueldade é dizer a alguém que sua dor é merecida. Voltaire acreditava que o sofrimento deve gerar compaixão, não julgamento. Uma sociedade justa não pergunta quem merece sofrer, mas como podemos reduzir o sofrimento. Isso se conecta ao seu humanismo prático. Ser racional não basta. É preciso ser humano. E aqui ele destrói uma das justificativas favoritas de tiranos: a ideia de que a violência é necessária para manter a ordem. Voltaire provava com sua escrita que a verdadeira ordem vem da justiça, não da força, vem da liberdade, não do medo, vem da razão, não da brutalidade. E é aqui que ele formula uma das ideias mais poderosas de sua filosofia. O progresso moral é possível, mas depende do combate contínuo à ignorância. O mal não desaparece sozinho. O fanatismo sempre tenta voltar. A mentira sempre tenta dominar. É por isso que a vigilância intelectual é eterna. Em uma frase, Voltaire resumia essa etapa de sua filosofia: aqueles que podem te fazer acreditar em absurdos podem te fazer cometer atrocidades. E essa é talvez sua advertência mais moderna. Porque o mundo muda, mas o mecanismo da manipulação emocional permanece. E é por isso que seu pensamento continua atual, necessário e urgente. Na quarta parte da filosofia de Voltaire, chegamos ao ponto em que seu pensamento deixa de ser apenas uma crítica ao mundo e se transforma em uma maneira prática de viver, um método para construir autonomia intelectual em um ambiente dominado por forças que tentam moldar a mente humana sem que ela perceba. Aqui, entramos no território onde Voltaire revela como indivíduos comuns podem se proteger da manipulação, do fanatismo e da tirania simplesmente cultivando dois elementos que parecem simples, mas que exigem coragem: lucidez e independência moral. A lucidez para Voltaire não é ver tudo com pessimismo, mas ver tudo sem ilusões. É recusar explicações mágicas para problemas reais. É escolher enxergar causas em vez de aceitar desculpas prontas. É investigar em vez de obedecer. Essa lucidez é o primeiro escudo do indivíduo. Ela impede que falsos líderes recebam poder através do medo. Impede que charlatões vendam esperança em frascos dourados. Impede que instituições decadentes se escondam atrás de discursos emocionais. É essa lucidez que Voltaire queria que o povo tivesse. Porque uma população lúcida é uma população impossível de dominar. Mas lucidez sozinha não basta. É preciso também independência moral. Para Voltaire, a liberdade intelectual só se torna completa quando é acompanhada por uma ética individual que não depende de dogmas externos. Ele acreditava que ninguém deveria terceirizar o próprio senso de certo e errado para instituições, tradições ou autoridades. A moral para Voltaire nasce da empatia e da razão, não de livros sagrados ou códigos impostos à força. Um homem que pensa por si e sente pela humanidade é mais confiável do que qualquer sacerdote fanático ou governante autoritário. Por isso, Voltaire afirmava que a verdadeira virtude é silenciosa. Não precisa de propaganda, de rituais ou de grandes demonstrações. Ela surge naturalmente quando alguém escolhe pensar com clareza e agir com humanidade. O fanático berra sobre o bem, mas comete atrocidades.
O virtuoso quase não fala, mas impede o mal. E é dessa diferença que nasce a parte mais profunda deste momento da filosofia voltairiana, a denúncia da moralidade de fachada. Voltaire via sua sociedade como um palco teatral onde muitos se diziam defensores da moral, mas viviam de forma corrupta e interesseira. Ele acreditava que a moral verdadeira não é aquilo que alguém proclama, mas aquilo que alguém faz quando ninguém está olhando. A moral falsa serve ao poder. A moral verdadeira serve ao ser humano. E aqui ele desmonta a lógica venenosa que sustentava o comportamento das elites. A crença de que aparência é mais importante que essência. Para ele, um mundo construído sobre aparências sempre desaba. É por isso que ele defendia a honestidade brutal da razão. Ela rasga a máscara que muitos insistem em usar. A seguir, entramos no ponto mais sensível da filosofia voltairiana: o ataque às instituições que lucram com a ignorância das pessoas. Ele não lutava contra a fé, mas contra aqueles que transformavam fé em instrumento econômico, político e psicológico. Voltaire via a ignorância como matéria-prima da opressão. Quanto mais ignorante um povo, mais fácil explorá-lo. Quanto menos educação, mais fácil manipulá-lo. Quanto menos acesso ao pensamento crítico, mais fácil transformá-lo em gado obediente. E é aqui que ele se torna revolucionário. Voltaire queria que todos lessem, questionassem, discordassem, pensassem alto. Ele acreditava que quando o conhecimento se espalha, a opressão se dissolve. A luz não precisa lutar contra a escuridão. Ela apenas precisa ser acesa. E é por isso que ele defendia a educação acessível, a liberdade de imprensa e a circulação de ideias como se fossem armas contra a tirania. Uma sociedade alfabetizada, informada e crítica não pode ser escravizada. É nesse ponto que ele apresenta o conceito de resistência intelectual. A capacidade de manter a mente firme, mesmo diante de pressões sociais, ameaças políticas e discursos manipuladores. Voltaire acreditava que a resistência não começa nas ruas, mas nos pensamentos. Antes de se rebelar contra tiranos externos, é preciso derrotar o tirano interno que diz: aceite, obedeça, não pergunte. Essa resistência começa quando a pessoa escolhe não se deixar levar pela multidão. Começa quando ela percebe que repetir o que todos repetem não é sinal de inteligência, mas de medo. Voltaire dizia que a coragem mais rara é a coragem de pensar diferente. E essa coragem é o único antídoto contra a contaminação ideológica. Aqui surge um dos aspectos mais fascinantes de sua filosofia: o humor como arma contra a opressão. Voltaire entendia que o humor tem um poder que nenhum governo consegue controlar. O humor desarma dogmas, expõe hipocrisias, revela contradições, humilha tiranos. Ele sabia que um fanático não consegue lidar com o riso, porque o riso destrói a autoridade artificial. Ele dizia que o humor é a forma mais elegante de crítica, tão afiada quanto uma espada, tão precisa quanto uma ciência. E por isso seus textos eram repletos de ironia, sarcasmo e provocações que deixavam autoridades furiosas. Voltaire sabia que uma piada bem colocada pode derrubar impérios ideológicos inteiros. Ele acreditava que rir do poder é o primeiro passo para neutralizá-lo. E isso faz de seu pensamento uma ameaça permanente para qualquer sistema autoritário. Em seguida, Voltaire desenvolve outro pilar essencial: a defesa da justiça universal, não como conceito abstrato, mas como compromisso com a dignidade humana. Ele acreditava que todas as pessoas, independentemente de origem, religião, classe ou cultura, têm direito ao mesmo tratamento. Isso era revolucionário em uma época em que privilégios eram hereditários e injustiças eram justificadas como ordem natural. Para Voltaire, a injustiça contra um indivíduo é injustiça contra toda a humanidade.
Ele lutou para impedir execuções injustas, denunciou torturas e defendeu minorias perseguidas. Seu objetivo não era destruir o Estado, mas reformá-lo até que a justiça deixasse de ser privilégio e se tornasse regra. Esse compromisso com a humanidade o coloca entre os pensadores mais práticos de seu tempo e também entre os mais odiados pelos poderosos. Finalmente, chegamos ao ponto em que sua filosofia começa a consolidar tudo. O entendimento de que a liberdade intelectual é inseparável da liberdade civil. Para Voltaire, não existe liberdade verdadeira se o indivíduo não pode pensar livremente. E também não existe liberdade de pensamento se o Estado controla o que as pessoas podem dizer, ler ou acreditar. A mente e a sociedade são estruturas interligadas. Se uma é reprimida, a outra inevitavelmente colapsa. E é por isso que Voltaire defende o Estado laico, a separação entre poder e religião, o fim da censura e a proteção institucional da liberdade individual. Ele sabia que o progresso moral é impossível em ambientes onde a mente é propriedade do governo ou da igreja. A liberdade começa pela cabeça, mas precisa ser garantida pelas leis. E quando isso acontece, nasce uma sociedade que pode evoluir. Voltaire queria que cada pessoa se tornasse dona do próprio pensamento, dona da própria moral e dona do próprio destino. E nessa visão, finalmente entendemos por que ele se tornou um dos pilares centrais do iluminismo. Porque iluminou exatamente o que muitos queriam manter no escuro. Na quinta parte da filosofia de Voltaire, mergulhamos na dimensão mais perigosa e mais transformadora do seu pensamento. A ideia de que o ser humano deve construir sua própria liberdade e protegê-la diariamente, porque nenhuma instituição, líder ou sistema fará isso por ele. Aqui Voltaire revela um dos princípios mais profundos de toda a sua obra. A liberdade não é um presente, é um trabalho. Não é um direito garantido, é uma conquista que precisa ser defendida com vigilância permanente. E é justamente por isso que tantos governantes o odiavam, porque ele expunha a verdade que os tiranos jamais queriam admitir, que o povo só é dominado quando aceita abrir mão da própria autonomia. Voltaire acreditava que a servidão mental é sempre a primeira etapa da servidão política. Antes que alguém domine o corpo de um povo, precisa dominar sua mente, fazê-lo acreditar que deve obedecer, que é incapaz, que não entende, que não pode questionar, que não merece participar das decisões. E por isso ele dedicou toda a sua vida a destruir essa sensação de inferioridade intelectual que era cuidadosamente cultivada pelas autoridades. Nesta etapa de seu pensamento, ele expõe com precisão cirúrgica como a opressão funciona. Ela começa pela manipulação do medo, continua pela fabricação de ignorância e se completa com a normalização da injustiça. Segundo Voltaire, quem controla o medo, controla o povo. Quem controla a educação, controla o discurso. Quem controla o discurso, controla a verdade. E quem controla a verdade, controla tudo. Por isso, ele via o esclarecimento como a arma mais revolucionária que já existiu. Não é à toa que chamaram a era dele de iluminismo, porque ele literalmente acendeu luzes onde só havia sombra. E aqui nasce um de seus princípios mais poderosos. A luz não precisa ser maioria para vencer a escuridão. Basta existir. Uma única mente que pensa já é suficiente para incomodar um tirano. Uma única pessoa que questiona já é suficiente para inspirar outras. E quando o questionamento vira hábito, o poder da mentira evapora. É nessa parte que Voltaire desenvolve também sua visão sobre o perigo da passividade intelectual. Ele observava que muitas pessoas não concordavam com injustiças, mas também não faziam nada para evitá-las. Elas se escondiam atrás da desculpa mais conveniente da história. Não posso fazer nada.
Voltaire detestava essa frase, porque sabia o poder devastador da omissão coletiva. O mal prospera quando os bons não agem. A mentira domina quando os lúcidos se calam. A crueldade cresce quando os justos recuam. Voltaire acreditava que a pior covardia é deixar que outros sofram aquilo que você poderia ter impedido. Por isso, ele defendia uma cidadania ativa, crítica e corajosa. Não uma rebelião violenta, mas uma resistência racional que começa no pensamento e se estende para a ação. Ele dizia que cada indivíduo deveria ser um fiscal da razão, um guarda da justiça, um protetor da liberdade. E aqui ele apresenta um dos pilares centrais de seu legado, a responsabilidade pessoal. Para Voltaire, não importa se o mundo está cheio de forças corruptas, você ainda é responsável pela forma como vive. Você ainda escolhe se vai pensar ou obedecer. Você ainda escolhe se vai reproduzir injustiças ou combatê-las. Você ainda escolhe se será instrumento da ignorância ou da lucidez. E essa responsabilidade individual é a base de uma sociedade livre. Ao mesmo tempo, Voltaire entende, com realismo brutal, que a natureza humana tem duas tendências perigosas: a credulidade e a preguiça moral. A credulidade faz as pessoas aceitarem qualquer autoridade que fale com convicção. A preguiça moral faz as pessoas evitarem o esforço de investigar, analisar, questionar. Para ele, a dita liberdade corre risco constante quando essas duas forças se encontram. É justamente por isso que Voltaire afirma que a educação não é luxo, é defesa. Educar-se é proteger-se. Conhecer é armar-se contra a manipulação. Saber pensar é impedir que alguém pense por você. E aqui surge outro ponto profundo de sua filosofia: a luta contra a mentira institucionalizada. Voltaire acreditava que toda forma de poder tende a criar narrativas convenientes para justificar abusos, manipular emoções e manter a população sob controle. Ele via isso na religião organizada, no sistema judiciário, na nobreza, no governo e até mesmo na imprensa da época, frequentemente subornada para moldar a opinião pública. Por isso, ele dedicou sua vida a combater não apenas erros individuais, mas sistemas inteiros de mentira. Ele denunciava julgamentos injustos, criticava leis opressivas, expunha histórias manipuladas e confrontava versões oficiais. Seu lema implícito era claro: desconfie do que te mandam acreditar. E essa desconfiança não era rebeldia gratuita, era inteligência protetora. Logo depois, Voltaire nos apresenta sua visão sobre o poder do questionamento público, que ele considerava uma das maiores ferramentas de mudança social. Segundo ele, quando as pessoas começam a questionar em voz alta, a mentira perde autoridade e o abuso perde terreno. Essa pressão racional, não violenta, mas contundente, força instituições a se reformarem, líderes a se explicarem e injustiças a serem expostas. Voltaire acreditava que o debate público, quando guiado pela razão e pela lucidez, é a forma mais civilizada e eficiente de transformação social. E é por isso que ele defendia com unhas e dentes a liberdade de expressão. Ele sabia que sem ela o cidadão fica mudo, o tirano fala sozinho e a verdade morre. Mais adiante, Voltaire aprofunda uma de suas reflexões mais sombrias: a facilidade com que o homem se acostuma à opressão. Ele observava que regimes abusivos frequentemente se sustentam não apenas pelo medo, mas pela adaptação. Quando a injustiça se repete, ela deixa de chocar. Quando a violência vira rotina, ela parece inevitável. Quando a mentira se prolonga, ela começa a soar verdadeira. Voltaire combatia esse adormecimento da consciência. Ele queria que cada injustiça fosse vista como novidade, cada abuso como intolerável, cada mentira como insulto à razão.
Ele dizia que nada é mais perigoso do que um povo que aprendeu a aceitar o inaceitável. E é justamente aqui que ele introduz o conceito da indignação lúcida. Não a indignação impulsiva que nasce da raiva, mas a indignação racional que nasce do senso de justiça. Essa indignação, para ele, é o combustível do progresso moral. Bem direcionada, ela impede retrocessos. Mal utilizada, se torna fanatismo. E Voltaire sempre alertava para não transformar a luta pela razão em nova tirania. Ele acreditava que a justiça deve ser perseguida sem que a lucidez seja perdida. E nessa segunda metade da parte 5, Voltaire nos entrega uma de suas mensagens mais poderosas. A liberdade exige vigilância permanente, porque a ignorância está sempre tentando voltar. Fanatismo, superstição, autoritarismo e manipulação não desaparecem. Eles aguardam oportunidades. Por isso, ele dizia que uma sociedade livre é uma sociedade inquieta, questionadora, alerta, e essa inquietação não é sinal de caos, é sinal de maturidade. Ele acreditava que uma mente em constante movimento é a única mente que permanece livre. Finalmente, Voltaire encerra esta etapa com uma lição que amarra todo o seu pensamento. Não há justiça sem coragem, não há liberdade sem responsabilidade, não há lucidez sem esforço. Ele sabia que pensar livremente dói, porque exige abandonar ilusões. Ser justo custa, porque exige confrontar poderosos. Ser lúcido cansa, porque exige constância. Mas também acreditava que nenhuma vida vale a pena sem essa luta. E é por isso que nesta parte da filosofia voltairiana entendemos algo que muda tudo. O maior inimigo da liberdade não é a força do tirano, mas a fraqueza da mente que se entrega. Na sexta parte da filosofia de Voltaire, entramos no território em que seu pensamento deixa de ser apenas uma arma contra o fanatismo e passa a se tornar um projeto de civilização. Um caminho para construir sociedades mais justas, mais racionais e mais humanas, sem depender de milagres, de reis iluminados ou de dogmas sagrados. Aqui, Voltaire abandona qualquer esperança em soluções grandiosas e concentra toda a sua força em algo que poucos filósofos tiveram coragem de defender. O progresso nasce das pequenas reformas constantes, não das revoluções emocionais. Ele acreditava que o mundo não muda por explosões de fúria, mas por atos diários de lucidez. Não se transforma por profetas delirantes, mas por cidadãos atentos. Não melhora por teorias complexas, mas por decisões práticas. Essa visão reformista, realista e profundamente humana se torna a coluna vertebral da sexta parte. Para Voltaire, não existe perfeição política, apenas diminuição da injustiça. Ele dizia que qualquer sistema que promete o paraíso na Terra acabará construindo o inferno, porque a tentativa de criar perfeição sempre leva à tirania. Por isso, Voltaire desconfiava tanto de revolucionários quanto de absolutistas. Ambos acreditavam demais nas próprias certezas. Ele via a história como um ciclo repetitivo de homens cheios de convicção impondo suas visões ao resto do mundo. E por isso, ele defendia uma filosofia política baseada não em ambição, mas em contenção. Não na glória, mas na prudência. Não na fé em líderes extraordinários, mas na limitação do poder de todos eles. Essa é a essência do seu pensamento nesta etapa. O poder deve ser sempre vigiado, sempre limitado e sempre questionado. Voltaire sabia que todo poder sem fiscalização se corrompe, porque a natureza humana sempre encontra justificativas para abusos quando ninguém está olhando. É aqui que ele introduz uma das ideias mais maduras de sua obra. A moderação é a maior virtude política, não porque seja fraca, mas porque impede extremos destrutivos. O fanatismo político, seja de qual lado for, produz violência. A moderação produz estabilidade. E estabilidade para Voltaire é o solo onde a liberdade pode crescer.
Ao mesmo tempo, ele não aceitava o imobilismo. Para Voltaire, moderação não é passividade, é racionalidade. Ele acreditava que governos deveriam ser constantemente pressionados a melhorar, a reformar leis injustas, a abrir espaço para o debate e a garantir direitos básicos. Aqui, ele apresenta seu conceito de cidadania vigilante, onde o povo observa e cobra, não adora nem teme. Ele dizia que governantes não são figuras divinas, mas funcionários públicos. Não são donos do país, mas administradores temporários. Não são superiores ao povo, mas dependentes dele. Essa visão era considerada uma afronta mortal a monarquias absolutas. Mas Voltaire não ligava. Ele sabia que toda autoridade precisa de limites e que esses limites só existem quando o povo não se ajoelha mentalmente. Mais adiante, ele aprofunda o tema da justiça racional, que se torna um dos grandes pilares de sua filosofia social. Voltaire acreditava que a justiça deve ser guiada por evidências, não por emoções, por fatos, não por dogmas, por humanidade, não por vingança. Ele denunciava penas cruéis, julgamentos manipulados e condenações feitas para agradar autoridades. Para ele, o sistema penal deveria proteger a sociedade, não satisfazer o sadismo coletivo. Essa ideia não parece óbvia hoje, mas na época era radical. Voltaire insistia que um tribunal não pode agir como carrasco, deve agir como guardião da razão. E razão, para ele, é incompatível com crueldade. Ele dizia que uma sociedade se mede pela forma como trata seus acusados, não seus heróis. Esse pensamento guiou sua defesa incansável de vítimas de injustiças. Ele interveio em casos reais, escreveu denúncias, escandalizou a Europa ao mostrar inocentes executados por tribunais corruptos. Sua filosofia precisava tocar o mundo, não viver em livros. É por isso que ele acreditava que a justiça não deve ser abstrata, deve impedir sofrimento real. Aqui surge outro ponto central: o combate à hipocrisia moral. Voltaire desprezava pessoas que discursavam sobre bondade enquanto viviam de privilégios e exploração. Ele via essa moral teatral como veneno da ordem social. Para ele, uma moral verdadeira só existe quando se preocupa com a vida humana concreta. E isso o leva a seu conceito de moralidade natural. Uma ética baseada no que reduz sofrimento e aumenta dignidade, não no que agrada instituições. Nessa moralidade natural, o limite entre o bem e o mal é definido pela humanidade. A religião pode inspirar, mas não legislar. A lei pode organizar, mas não punir injustamente. A tradição pode explicar, mas jamais determinar. A razão deve sempre ter a palavra final. E entender essa moralidade natural permite compreender a crítica voltairiana mais polêmica. Religião é espiritualidade quando liberta, mas é tirania quando governa. Ele queria que as pessoas acreditassem no que desejassem, mas nunca que usassem crenças para oprimir. Por isso, defendia um Estado laico, não para destruir a fé, mas para protegê-la da corrupção política. Quanto mais a religião se une ao poder, mais ela deixa de ser espiritual e mais se torna ferramenta de controle. Voltaire sabia disso melhor do que ninguém. É por isso que ele insistia que a liberdade de consciência é sagrada, mas as instituições que tentam monopolizar essa liberdade são perigosas. Nessa parte da filosofia, ele também desenvolve sua crítica ao elitismo intelectual. Voltaire acreditava que a ignorância não é culpa do povo, mas projeto das elites. Ele sabia que conhecimento democratizado é ameaça aos poderosos. Por isso, defendia a distribuição de livros, difusão do pensamento científico e acesso à educação como direitos e não privilégios. Ele dizia que uma população instruída pensa melhor, vota melhor, resiste melhor e vive melhor.
E é aqui que sua filosofia revela um dos pilares de longo prazo. O progresso humano só é possível quando a educação se torna universal. Ele acreditava que escolas deveriam ensinar raciocínio, não memorização, investigação, não submissão, questionamento, não doutrina. Ele via a escola como laboratório da liberdade, e sem isso nunca haveria uma sociedade realmente livre. Finalmente, Voltaire conclui esta etapa com uma das reflexões mais profundas de toda sua obra. O progresso não depende de perfeição, mas de persistência. Um povo que aprende um pouco mais, pensa um pouco melhor. Um governo que é cobrado um pouco mais, governa um pouco melhor. Uma lei que é revisada um pouco mais, se torna um pouco mais justa. A soma dessas pequenas melhorias, ao longo de décadas, transforma civilizações. Voltaire acreditava no poder da constância racional, da lucidez diária, da vigilância permanente. Ele acreditava que o mal avança rápido, mas o bem avança de forma constante, se houver coragem. É essa coragem que ele tenta despertar no leitor. A coragem de pensar, a coragem de duvidar, a coragem de não aceitar explicações prontas, a coragem de não se submeter mentalmente e, acima de tudo, a coragem de ser livre num mundo que lucra com sua obediência. Na sétima parte da filosofia de Voltaire, entramos no momento em que seu pensamento atinge um grau de maturidade que poucos filósofos ousaram alcançar. A compreensão de que a verdadeira revolução não acontece nas ruas, mas dentro da consciência humana, e que nada no mundo é tão difícil e tão perigoso quanto libertar uma mente que aprendeu a amar suas próprias correntes. Aqui Voltaire revela algo que sua época inteira temia admitir: que o homem oprimido nem sempre deseja ser livre, porque a liberdade exige esforço, responsabilidade e lucidez, enquanto a obediência oferece conforto, segurança e respostas prontas. E é justamente por isso que ele via o esclarecimento intelectual como uma tarefa árdua, lenta e profundamente estratégica. Para Voltaire, antes de destruir um sistema político, é preciso destruir a mentalidade que o sustenta. Antes de criticar um tirano, é preciso criticar a parte de nós que deseja ser guiada sem pensar. Antes de acusar instituições opressoras, é preciso reconhecer o próprio desejo inconsciente de se esconder atrás delas. Essa visão torna a sétima parte não apenas um estudo sobre o mundo, mas um estudo sobre o espírito humano. Ele acreditava que a tirania externa sempre nasce de uma tirania interna, da preguiça de pensar, do medo da dúvida, da ânsia por certezas absolutas, da necessidade infantil de ser guiado por figuras de autoridade. E por isso, ele afirma, com brutal honestidade, que a liberdade é um fardo para muitos. Não porque seja impossível, mas porque exige maturidade, exige aceitar que a vida não tem respostas prontas, exige encarar a própria responsabilidade moral, exige abandonar a ilusão reconfortante de que existe uma verdade final ditada por alguém superior. Liberar-se mentalmente é doloroso, e Voltaire sabia disso melhor do que qualquer um. É por isso que ele atacava com tanta força a cultura da obediência cega. Ele não queria apenas libertar o povo do governo, queria libertá-lo do hábito de acreditar sem questionar. E aqui surge o conceito mais provocador dessa etapa: a servidão voluntária. Voltaire percebia que muitos se tornavam cúmplices de sua própria opressão, repetindo dogmas, defendendo autoridades corruptas e protegendo narrativas manipuladoras simplesmente porque tinham medo da responsabilidade intelectual. Ele dizia que o fanatismo só cresce porque a preguiça mental o alimenta. Quanto mais alguém tem medo de pensar por si,
mais corre para abraçar doutrinas que prometem respostas absolutas. E aqui Voltaire se torna implacável. Ele afirma que a liberdade só existe quando o indivíduo aprende a suportar a angústia da dúvida. A dúvida, para ele, não é fraqueza, é maturidade. A certeza absoluta, por outro lado, é o sintoma mais claro da ignorância. A partir daqui, Voltaire avança para outro tema profundo: a corrupção das instituições pelo tempo. Ele observava que instituições nascem humanas, mas se tornam monstruosas quando ganham poder demais e vigilância de menos. Uma igreja que começou como refúgio espiritual pode virar instrumento de opressão. Um governo criado para proteger o povo pode se transformar em uma máquina de exploração. Um tribunal criado para garantir justiça pode virar teatro de crueldade. Voltaire acreditava que o poder institucional, se não for constantemente questionado, tende inevitavelmente a criar privilégios, abusos e fanatismo. Por isso ele dizia que a saúde de uma civilização depende da capacidade de seus cidadãos de não idolatrar suas próprias instituições. Ele não queria destruir a ordem, queria impedir que ela se transformasse em tirania. Para isso, ele propunha um princípio que poucos de sua época tinham coragem de defender. As instituições existem para servir o povo. O povo nunca deve existir para servir instituições. Essa ideia explosiva e subversiva tirou Voltaire de sua terra mais de uma vez, mas ele não recuou. Ele acreditava que a autoridade só é legítima enquanto for útil, e perde a legitimidade no momento em que se sustenta por tradição, medo ou violência. Essa visão alimenta outro ponto crucial da sétima parte: a necessidade da crítica pública contínua. Voltaire via o debate aberto como o antídoto contra o apodrecimento moral das instituições. O Estado só melhora quando é criticado. A religião só permanece humana quando é desafiada. A justiça só se purifica quando é examinada. A imprensa só cumpre seu papel quando é cobrada. A filosofia só evolui quando é contestada. E, acima de tudo, o indivíduo só se torna verdadeiramente livre quando é capaz de discordar sem medo. Essa crítica pública não é rebelião, é manutenção. Não é destruição, é purificação. Não é ódio, é responsabilidade. Voltaire dissolvia a ideia de que questionar uma instituição é sinônimo de atacar a civilização. Questionar é preservar, silenciar é corromper. Aqui, ele desenvolve outro tema poderoso: a relação entre conhecimento e poder. Voltaire afirmava que o conhecimento é a única forma de poder que os tiranos não conseguem confiscar. Armas podem ser tiradas, propriedades podem ser roubadas, vozes podem ser caladas, mas uma mente que aprendeu a pensar nunca mais pode ser controlada completamente. Por isso, ele defendia tanto a difusão do conhecimento, porque sabia que é impossível dominar um povo instruído. Ele dizia que um povo que lê, luta, um povo que pensa, vence, um povo que questiona, se liberta. E é nesse ponto que ele expõe com clareza a armadilha favorita dos opressores: a fabricação da ignorância. Eles não precisam destruir rebeldes, basta impedir que existam rebeldes. E isso se faz controlando a educação, filtrando a informação, censurando o debate. Voltaire percebeu isso séculos antes de se tornar um tópico óbvio na política mundial. E por isso insistia que a liberdade depende da capacidade de cada indivíduo de aprender continuamente. Porque o conhecimento amplia a lucidez e a lucidez destrói as bases da tirania. Mais adiante, Voltaire apresenta sua crítica mais ousada ao comportamento humano: a facilidade com que as pessoas acreditam em mentiras reconfortantes. Ele observava que a verdade é muitas vezes amarga e exige coragem para ser encarada, enquanto as mentiras oferecem consolo, pertencimento e sensação de propósito. Por isso, tantas pessoas preferem narrativas fantasiosas a fatos concretos.
Voltaire via nisso uma infantilização da consciência, uma recusa de amadurecimento intelectual, e alertava que povos inteiros podem ser manipulados por líderes que entendem essa fraqueza e a exploram com maquiavelismo. A solução para ele não era impor a verdade, mas fortalecer a capacidade crítica do indivíduo. Uma mente forte não acredita no que lhe agrada, acredita no que faz sentido. A seguir, ele mergulha em outro ponto essencial: o valor da honestidade intelectual. Voltaire dizia que a honestidade intelectualmente é mais rara do que a coragem física, porque exige admitir erros, abandonar crenças queridas e se desapegar de visões que trazem conforto emocional. Ele acreditava que a força de um indivíduo não se mede pela quantidade de ideias que defende, mas pela capacidade de revisá-las quando encontra evidências melhores. Essa humildade racional é o oposto do dogmatismo, e Voltaire a via como fundamento moral. A verdade não precisa de guardiões, só de buscadores. Por fim, Voltaire encerra esta sétima etapa com sua mensagem mais dura e mais iluminadora. Se você não construir sua própria liberdade mental, alguém fará isso por você, e cobrará caro. Ele sabia que a mente humana é um campo fértil. Se você não plantar razão, alguém plantará fanatismo. Se você não plantar lucidez, alguém plantará mentira. Se você não plantar coragem, alguém plantará medo. A liberdade começa e termina na mente. E é por isso que ele dedicou sua vida a ensinar que pensar não é um ato intelectual, é um ato político. Na oitava parte da filosofia de Voltaire, chegamos ao ponto em que seu pensamento assume sua forma mais afiada, a defesa incondicional da liberdade individual como valor supremo, não como slogan abstrato, mas como estrutura real, capaz de impedir que a humanidade mergulhe novamente nos ciclos de fanatismo, ignorância e tirania. Aqui, Voltaire mostra que a liberdade não é apenas um direito político, é uma necessidade espiritual, intelectual e moral. Sem liberdade de pensamento, o ser humano perde a capacidade de julgar. Sem liberdade de expressão, perde a capacidade de dialogar. Sem liberdade civil, perde a capacidade de existir como indivíduo. E é por isso que ele considerava a liberdade o bem mais sagrado que uma sociedade pode proteger. Mas Voltaire ia além do óbvio. Ele entendia que a liberdade é frágil, difícil de manter e facilmente corrompida. Ela exige um povo que saiba pensar, porque sem pensamento crítico, qualquer sociedade se transforma em massa de manobra. É aqui que ele apresenta o conceito de liberdade lúcida, que não é fazer tudo o que se quer, mas fazer o que se deve para garantir a continuidade da própria liberdade. Liberdade sem responsabilidade vira caos. Responsabilidade sem liberdade vira escravidão. O equilíbrio dessas duas forças é o centro desta oitava parte. Voltaire via o ser humano como uma criatura capaz de grande bondade, mas também de profunda crueldade, quando entrega sua consciência a qualquer autoridade que prometa segurança emocional. Por isso, ele afirmava que liberdade e lucidez são inseparáveis. Uma não vive sem a outra. Ele dizia que a liberdade de um povo é diretamente proporcional ao grau de coragem que ele tem para enfrentar a própria ignorância. Quanto menos um povo pensa, mais facilmente será manipulado. Quanto mais um povo se informa, mais difícil se torna dominá-lo. E aqui Voltaire introduz uma ideia revolucionária. Um povo livre deve desconfiar até mesmo da liberdade que já conquistou, porque a história mostra que a opressão sempre tenta retornar disfarçada de moral, de tradição ou de proteção. Ele dizia que tiranos nunca se apresentam como tiranos, vêm com promessas emocionais, discursos patrióticos e apelos espirituais. A manipulação começa com sedução, não com violência. Por isso, o verdadeiro defensor da liberdade é aquele que vigia, questiona,
revisa e resiste aos encantos da retórica fácil. Aqui, Voltaire expõe seu ataque mais direto à manipulação emocional como ferramenta política. Ele via como governos e instituições exploravam medos coletivos para ampliar poder, justificando violência em nome da ordem, censura em nome da proteção, perseguições em nome da fé, guerras em nome da moral. Ele denunciava tudo isso como artifícios de controle. Ele sabia que o medo é o caminho mais rápido para transformar pessoas comuns em obedientes voluntários. Quando você controla o medo, controla a consciência. E quando controla a consciência, controla tudo. É por isso que uma das bandeiras centrais desta etapa é a luta constante contra o medo fabricado. Medo cria submissão. Medo mata a curiosidade. Medo sufoca a razão. Medo transforma o cidadão em súdito. Voltaire dizia que a função do pensamento crítico é destruir o medo como instrumento político. Ele acreditava que uma sociedade livre é construída por indivíduos que se recusam a viver assustados. Esse combate ao medo leva Voltaire à defesa contundente de outro pilar essencial, a liberdade de expressão irrestrita. Para ele, não existe meio termo. Ou todos podem falar, ou ninguém realmente pode. Ele via a censura como a forma mais covarde de opressão, porque mata ideias antes que elas possam crescer, sem permitir que o povo avalie, discuta e decida por si mesmo. Voltaire defendia que até ideias idiotas têm direito de existir, porque permitir que elas sejam expressas é a única forma de destruí-las com argumentos. Silenciar uma ideia nunca a destrói, apenas a empurra para a escuridão, onde ela se fortalece como veneno invisível. Ele acreditava que a crítica aberta serve como purificação social. Quanto mais uma sociedade discute, menos ela reprime. Quanto menos reprime, menos ela odeia. Quanto menos odeia, menos ela é manipulada. Voltaire entendia que o silêncio imposto é o nascedouro da violência futura. É por isso que ele dizia que preferia ser insultado do que proibido de falar. Para ele, a palavra livre é o oxigênio da civilização. Nesta parte, Voltaire também aprofunda sua visão sobre a relação entre poder e verdade. Ele dizia que o poder sempre tenta monopolizar a verdade porque uma população que conhece fatos é difícil de ser enganada. Por isso, autoridades preferem versões oficiais às reais. Para Voltaire, a verdade nunca tem dono. Ela pertence a todos. E só se fortalece quando é exposta ao confronto. Ele afirmava que uma ideia verdadeira não teme crítica. Uma falsa, sim. Por isso, o maior inimigo da verdade não é a mentira, mas o silêncio. Essa perspectiva faz Voltaire atacar um dos vícios mais perigosos da sociedade, o conformismo intelectual. Ele via como pessoas inteligentíssimas sacrificavam seu pensamento crítico para manter reputação, posição social ou aceitação. Para ele, isso era uma forma sofisticada de covardia. Ele dizia que a humanidade avança não quando os brilhantes se calam, mas quando os corajosos falam. A coragem de pensar alto sempre custou caro, mas custa ainda mais caro quando ninguém a pratica. A partir daqui, Voltaire introduz outro pilar monumental, a necessidade de pluralidade de opiniões como mecanismo de equilíbrio social. Ele acreditava que nenhuma ideologia deveria dominar completamente, porque toda visão exclusiva tende à tirania. Para ele, oposição não é ameaça, é proteção. Divergência não é doença, é sinal de saúde intelectual. Ele via o debate como uma dança necessária entre ideias, onde nenhuma deve conseguir esmagar as outras. E é nesse ponto que ele apresenta sua visão de convivência ideal. Uma sociedade em que cada um pode acreditar no que quiser, desde que não tente impor isso aos demais. A liberdade individual começa onde termina a pretensão de dominar consciências alheias.
Para Voltaire, todas as guerras nascem exatamente dessa pretensão. Por isso, ele defendia a tolerância como política e como moral. Mas não tolerância ingênua, tolerância racional. Ele dizia que tolerância não é concordância, mas coexistência. Não é aceitar tudo, mas recusar-se a destruir o outro. Não é neutralidade, mas respeito. E ele via essa tolerância como o alicerce da paz. Quanto mais uma sociedade tenta unificar pensamentos, mais violenta se torna. Quanto mais permite diversidade, mais pacífica ela fica. É aqui que Voltaire chega a uma de suas ideias mais importantes. A paz não nasce de força militar, mas de mentalidades inteligentes. Uma população capaz de pensar é incapaz de ser manipulada em direção à guerra. Uma população instruída exige explicações, recusa propaganda, exige transparência. Ele dizia que a guerra é sempre obra de poucos, apoiada pela ignorância de muitos. Quando o povo pensa, a guerra perde público. Por isso, a educação, para Voltaire, não é investimento, é defesa nacional. Ele acreditava que nações fortes não são aquelas que têm armas, mas aquelas que têm mentes. Na parte final desta 7ª etapa, Voltaire reforça aquilo que se tornará sua marca para sempre, a defesa do indivíduo como centro moral do mundo. Ele rejeitava qualquer sistema que sacrificasse pessoas para proteger instituições, religiões, ideologias ou estados. Para ele, a vida humana concreta vale mais do que qualquer abstração. O sofrimento de uma pessoa inocente pesa mais do que qualquer doutrina. A dignidade de um indivíduo é mais sagrada do que qualquer lei. Ele acreditava que a civilização só avança quando protege os vulneráveis. E é essa visão profundamente humana, racional e corajosa que transforma Voltaire em um dos pilares do pensamento ocidental. Na 9ª parte da filosofia de Voltaire, chegamos ao ponto mais profundo e mais incômodo de todo o seu pensamento. A compreensão de que o maior adversário da liberdade humana não é o tirano externo, mas o tirano interno, o orgulho, a vaidade, a preguiça mental e a necessidade desesperada de pertencimento que empurra o indivíduo a abrir mão da própria consciência em troca de aceitação social. Voltaire sabia que o ser humano teme ser excluído mais do que teme ser enganado. E é por isso que muitos preferem abraçar mentiras convenientes do que encarar verdades solitárias. Essa fraqueza emocional é o combustível da manipulação. E é aqui, nesta 9ª parte, que Voltaire destrincha com precisão cirúrgica como a mente humana cria seus próprios grilhões e como cada pessoa, sem perceber, se torna cúmplice ativa de sua própria opressão. Ele dizia que nenhum governo conseguiria dominar completamente um povo mentalmente forte, mas qualquer governo consegue dominar facilmente uma população desesperada por pertencimento, aprovação e certezas fáceis. Para ele, a liberdade é impossível enquanto o indivíduo não tiver coragem de caminhar com as próprias pernas, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. Voltaire acreditava que o ser humano nasce com capacidade de raciocinar. Mas essa capacidade é frequentemente sacrificada em troca de conforto emocional. Crenças são adotadas não porque são verdadeiras, mas porque aliviam o medo. Dogmas são abraçados não porque fazem sentido, mas porque oferecem um grupo. Narrativas são repetidas não porque foram verificadas, mas porque evitam conflito. Voltaire dizia que a maior covardia intelectual do ser humano é acreditar no que deseja, em vez de acreditar no que resiste à análise. E é por isso que ele afirmava que a busca pela verdade exige coragem moral. A coragem de decepcionar outros, de decepcionar tradições, de decepcionar expectativas sociais para não decepcionar a própria consciência. É nesse ponto que surge uma de suas críticas mais implacáveis: o perigo moral do conformismo. Para Voltaire, o conformista não é neutro,
é cúmplice. É aquele que, por medo de pensar, fortalece narrativas destrutivas. É aquele que, por preguiça de analisar, repete discursos manipulados. É aquele que, por medo de se destacar, se esconde atrás do grupo, mesmo que o grupo esteja claramente errado. Ele dizia que, quando a multidão se engana, o indivíduo tem o dever de permanecer lúcido, e esse dever é o que define a verdadeira grandeza moral. Mais adiante, Voltaire mergulha em outro ponto delicado, a facilidade com que a ignorância se disfarça de virtude. Ele observava que muitas pessoas consideravam nobre a obediência cega, como se questionar fosse uma forma de desrespeito, e pensar criticamente fosse uma forma de arrogância. Voltaire repudiava essa inversão moral. Para ele, obedecer sem questionar é a definição de irresponsabilidade moral. Ele acreditava que qualquer sistema que tenta transformar submissão em virtude é um sistema projetado para criar ferramentas humanas, não cidadãos. É aqui que Voltaire introduz uma das ideias mais ousadas de sua filosofia. A desobediência racional é uma forma de moralidade. Quando uma lei é injusta, obedecer é colaborar com o mal. Quando uma instituição é corrupta, obedecer é legitimar a corrupção. Quando uma doutrina é absurda, obedecer é destruir a própria consciência. Voltaire dizia que não existe honra na submissão. A honra está na lucidez. A seguir, ele aprofunda sua crítica ao papel das elites intelectuais, que muitas vezes reforçam o conformismo para manter privilégios. Voltaire acreditava que parte da opressão humana é sustentada por pensadores que, em vez de libertar, complicam, em vez de esclarecer, obscurecem, em vez de ensinar, manipulam. Ele acreditava que qualquer filosofia que exige submissão é falsa. Qualquer filosofia que exige silêncio é perigosa. Qualquer filosofia que exige adoração é tirânica. Para ele, o papel do pensador é libertar, não dominar. É iluminar, não confundir. É provocar, não controlar. O conhecimento deve ser ferramenta de emancipação, não de hierarquia. E é por isso que Voltaire desprezava intelectuais que usavam linguagem obscura para parecer profundos, quando, na verdade, estavam apenas protegendo ideias frágeis. A clareza, para ele, é a arma dos fortes. A obscuridade é o escudo dos fracos. A partir daqui, ele segue para outro ponto, decisivo de sua filosofia: a ilusão coletiva de que o passado é sagrado e deve ser preservado sem questionamento. Voltaire dizia que a tradição é útil quando ilumina e perigosa quando aprisiona. Muitas ideias absurdas, cruéis e violentas sobreviveram séculos simplesmente porque ninguém ousou desafiá-las. Ele afirmava que o fato de algo ser antigo não o torna verdadeiro. O fato de algo ter funcionado para nossos ancestrais não significa que funcione para nós. E o fato de algo ser repetido há séculos não significa que seja moral. Ele dizia que o respeito ao passado não deve ser submissão ao passado. É preciso rever, revisar, reinterpretar. Tradições devem ser ferramentas, não correntes. E nessa crítica, Voltaire destrói a retórica mais perigosa de sua época. A ideia de que tudo que é antigo é bom e tudo que é novo é perigoso. Ele dizia que o perigo não está no novo, mas no velho, que se recusa a evoluir. Após isso, Voltaire entra em uma de suas reflexões mais poderosas: o valor moral da razão, não apenas como faculdade intelectual, mas como responsabilidade ética. Para ele, pensar claramente não é só útil, é moral. Porque o pensamento confuso gera sofrimento real. Uma decisão tomada com base em superstição pode destruir vidas. Uma crença sustentada por medo pode justificar violência. Um dogma sem fundamento pode assassinar inocentes. Voltaire via a razão como um instrumento de compaixão.
pense melhor, e você machuca menos. Analise melhor, e você engana menos. Questione mais, e você protege mais vidas. Ele dizia que a razão é a forma mais profunda de bondade, porque impede injustiças antes que aconteçam. E é por isso que ele acreditava que pensar não é apenas um direito, é um dever moral. Nesta parte, Voltaire também dá um golpe direto no tema do ego humano. Ele afirmava que um dos maiores impedimentos para o esclarecimento é o orgulho intelectual. O indivíduo prefere continuar errado a admitir que acreditou em algo falso. Prefere defender sua crença a aceitar fatos. Prefere proteger seu ego a proteger a verdade. Voltaire via isso como o maior obstáculo ao progresso humano. Ele dizia: não existe fanático mais perigoso do que o homem que ama suas ideias mais do que ama a realidade. Para ele, a humildade intelectual é a base de toda lucidez. Aceitar que podemos errar nos torna livres. Aceitar que não sabemos tudo nos torna sábios. Aceitar que nossas crenças não são intocáveis nos torna humanos. No clímax desta nona parte, Voltaire apresenta sua conclusão mais perturbadora. Cada ser humano decide, consciente ou inconscientemente, de que lado da história quer estar, do lado da luz da razão ou da sombra da submissão. Ele dizia que o mundo sempre terá tiranos, sempre terá fanáticos, sempre terá manipuladores. Mas também dizia que nenhum deles pode dominar completamente enquanto houver indivíduos que se recusam a entregar sua mente. A liberdade começa com um pensamento e morre com um silêncio. O indivíduo que pensa se torna uma ameaça. O indivíduo que questiona se torna uma fagulha. O indivíduo que recusa dogmas se torna o início de uma mudança. E por isso, nesta nona parte, Voltaire nos deixa uma advertência eterna. Se você não proteger sua própria consciência, ninguém o fará, e alguém a usará contra você. Na 10ª e última parte da filosofia de Voltaire, chegamos ao ápice de seu pensamento: a construção do indivíduo plenamente livre. Não livre no sentido romântico, impulsivo ou idealista, mas livre no sentido mais difícil, mais raro e mais exigente. Livre porque conquistou a si mesmo, porque iluminou a própria razão, porque não teme a dúvida e porque entende que a responsabilidade pela própria consciência é o maior trabalho que um ser humano pode assumir. Aqui, Voltaire encerra sua filosofia, mostrando que o verdadeiro objetivo de toda sua luta intelectual não era destruir a religião, nem humilhar tiranos, nem derrubar instituições, mas formar cidadãos capazes de resistir ao fanatismo, de ver além das ilusões e de agir com dignidade, mesmo quando o mundo inteiro se rende à ignorância. Para ele, o futuro de uma civilização depende da quantidade de indivíduos que escolhem permanecer lúcidos, mesmo quando é mais fácil se entregar ao conforto da submissão. E é por isso que esta última etapa é totalmente dedicada à pergunta mais importante que Voltaire deixa ao mundo: o que significa ser livre? Ele responde essa pergunta não com teoria, mas com uma filosofia construída sobre coragem, responsabilidade e amor pela humanidade. Ser livre para Voltaire começa com um gesto simples e extraordinário: recusar que outra pessoa pense em seu lugar. Isso exige força, porque a maioria das pessoas não quer pensar, quer ser guiada. Pensar exige esforço, obedecer exige só medo. Pensar exige enfrentar dúvidas, obedecer exige apenas aceitar respostas prontas. Pensar exige encarar incertezas, obedecer exige apenas seguir tradições. Ele afirmava que o ser humano só se torna verdadeiramente adulto quando toma posse de sua própria mente. Antes disso, vive como instrumento de narrativas alheias. A liberdade, portanto, não é um estado, mas um processo contínuo de desatar nós internos, romper ilusões e resistir ao impulso de se entregar ao primeiro discurso sedutor que oferece segurança.
E é justamente aqui que surge o princípio mais radical dessa parte. A liberdade interna é mais importante do que qualquer liberdade externa. Voltaire sabia que um povo cheio de direitos, mas vazio de lucidez, ainda assim será facilmente controlado. Já um povo intelectualmente forte pode permanecer livre mesmo sob governos opressores. A liberdade verdadeira é, antes de tudo, mental. Ele afirmava que ninguém consegue escravizar completamente um indivíduo que domina sua própria consciência. É por isso que todo tirano tenta primeiro destruir a liberdade interna, proibindo livros, censurando ideias, ridicularizando o pensamento crítico, cultivando superstição, fabricando medo. Uma mente esclarecida é um inimigo natural da tirania. Uma mente obscurecida é sua aliada involuntária. Após estabelecer esse princípio, Voltaire foca em outro ponto decisivo: a necessidade da vigilância ética sobre si mesmo. Ele dizia que o indivíduo que deseja ser livre precisa observar seus pensamentos com honestidade brutal, identificando crenças herdadas, impulsos emocionais, medos irracionais e padrões de auto-engano que o mantêm preso. A razão para ele não é um farol que ilumina tudo. Automaticamente, é uma chama que precisa ser alimentada diariamente. Ele considerava o autoexame constante um ato moral. Não basta criticar instituições, governos e religiões. É preciso criticar a si mesmo. A responsabilidade começa no indivíduo. Só quem examina sua própria mente com rigor pode escapar das armadilhas do fanatismo, da vaidade intelectual e da crença cega. E é aqui que Voltaire demonstra uma maturidade filosófica rara. Ele reconhece que a razão humana é limitada e exatamente por isso deve ser usada com humildade. Ele dizia que devemos confiar na razão como ferramenta, mas desconfiar de nós mesmos como operadores dessa ferramenta. Essa humildade evita que o buscador da verdade se transforme no novo tirano intelectual. Voltaire detestava tanto o fanático religioso quanto o fanático racionalista, porque ambos se acreditam donos da verdade absoluta. Para ele, a verdade não deve ser possuída, deve ser perseguida. Em seguida, ele apresenta um dos conceitos mais belos e mais esquecidos de sua filosofia: a compaixão racional. Ele acreditava que a razão, quando usada corretamente, produz empatia, porque revela que todos os seres humanos compartilham vulnerabilidades, sofrimentos e desejos de dignidade. Para Voltaire, a compaixão verdadeira não nasce do sentimentalismo vazio, mas do entendimento profundo da condição humana. Ele dizia que compreender é perdoar. A razão não afasta o homem da humanidade, aproxima. Esta visão desmonta a caricatura de Voltaire como um filósofo seco. Ele era, na verdade, um humanista apaixonado pela dignidade humana. A diferença é que rejeitava a compaixão cega, impulsiva e manipulável, e defendia uma compaixão construída com lucidez, justiça e responsabilidade. Aqui, ele desenvolve outra ideia central: a bondade é mais revolucionária do que a violência. Ele acreditava que atos de justiça silenciosa têm mais impacto na civilização do que guerras e discursos inflamados. Reformas graduais, atos de solidariedade, defesa dos injustiçados, proteção dos fracos. Tudo isso produz mudanças reais. Ele dizia que a humanidade melhora pela decência cotidiana, não por grandes ideologias. E é a partir dessa visão que ele introduz seu conceito final e mais poderoso: cultivar o próprio jardim, metáfora que representa a essência de sua filosofia. Cuidar do próprio jardim significa assumir responsabilidade pelo que está sob seu alcance: sua mente, seu caráter, seu trabalho, sua moral, sua comunidade. Significa agir no mundo concreto, não perder-se em teorias grandiosas.
Significa usar a razão para melhorar a vida real. Significa evitar tanto o fanatismo quanto a apatia. Significa compreender que a liberdade não se constrói com revoluções, mas com lucidez persistente. Voltaire acreditava que cada indivíduo que cuida do próprio jardim cria um microcosmo de lucidez que, somado a outros, transforma sociedades inteiras. E é por isso que ele encerra sua obra deixando uma herança moral. A responsabilidade individual é a base de toda civilização justa. Ele diz que não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar a nós mesmos. Não podemos impedir que mentiras surjam, mas podemos lutar para não acreditá-las. Não podemos eliminar a violência humana, mas podemos evitar praticá-la. Não podemos impedir que tiranos existam, mas podemos impedir que habitem nossas mentes. Seu legado é claro. A liberdade começa no pensamento, se fortalece no caráter e se concretiza na ação. A ignorância é a semente da tirania. A tese da lucidez é a semente da liberdade. E o indivíduo que escolhe a lucidez, mesmo sozinho, se torna uma luz que nenhuma escuridão consegue apagar.